Salve, salve, rapaziada. Boa tarde. Mais um vídeo do R-City no ar. Vídeo sobre Libertadores nessa quarta-feira. O Corinthians vai até o Equador, mais precisamente no estádio Banco Guayaquil, em Guayaquil, enfrentar o Independiente del Valle. Jogo decisivo, tanto para Corinthians, tanto para Del Valle, mas a gente já explica melhor a situação das duas equipes. Quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, momento decisivo, reta final, partida que é quase uma final, tanto para Corinthians, tanto para Del Valle. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, dê essa moral aí pro R-City, beleza? Apenas uma vitória, basicamente, interessa tanto para Corinthians quanto para o Del Valle. É verdade, Corinthians depende das suas próprias forças para garantir a classificação, mas o Del Valle também. E o Argentinos Júnior também. Então são três equipes ali brigando de igual para garantir a classificação nesse grupo. E fora de casa dificulta ainda mais a vida do Corinthians, e é contra o atual campeão da Sul-Americana, é uma dificuldade a mais. Então é um jogo muito complicado para o Corinthians. E a situação do grupo atualmente é essa. Grupo E da Libertadores, Argentinos Júnior é o líder com 8 pontos, o Del Valle tem 6 pontos na vice-liderança, Corinthians em terceiro com 4 e o Liverpool do Uruguai com 4 pontos. Então vamos lá. Se o Del Valle vence essa partida, o Del Valle chega em 9 pontos, o Corinthians permanece com 4 e está eliminado da Libertadores, porque vai restar apenas uma rodada. Caso o Corinthians vença, o Corinthians vai a 7 pontos, alcança a vice-liderança desse grupo E, mas o Del Valle chega vivo para a rodada final, e em caso de um tropeço do Corinthians e vitória do Del Valle, o Del Valle segue vivo. E caso o Corinthians e Del Valle empatem lá no Equador na noite de hoje, o Del Valle chega a 7, o Corinthians chega a 5. Existe uma possibilidade de classificação do Corinthians, mas muito remota. Vai ter que depender do jogo na última rodada entre Independiente del Valle e Argentinos Júnior. Obviamente o Corinthians vai ter que torcer para o Argentinos Júnior vencer o Del Valle e o Corinthians fazer a parte dele, vencer o Liverpool na última rodada, para aí sim garantir a classificação. Então, essas são os desenhos aí desse grupo que podem acontecer. Então, é uma tarefa bem difícil para o Corinthians, principalmente por ser fora de casa essa partida. Então, o grupo E ainda está muito embolado. Até o Argentinos Júnior pode sair aí dessa liderança no grupo E, mas o Argentinos Júnior eu acho que está com a classificação mais próxima. Acho que a grande briga aqui mesmo fica entre Corinthians e Del Valle. Enfim, grupinho chato, complicado. Eu sempre, desde o início da Libertadores, tem um vídeo aqui no canal que a gente está falando sobre os vídeos sobre o início da Libertadores, e eu disse que seria um grupo bem chato, bem complicado, o contrário do que muita gente falou. Muita gente pintou esse grupo como tranquilo. Eu imaginava que não seria nada fácil, e isso que eu não imaginava, que o Corinthians entraria numa fase péssima, como estava no início da Libertadores. Agora as coisas vão entrando nos trilhos pelo lado do Corinthians, mas estava bem complicado no começo. O Corinthians acabou perdendo pontos importantíssimos em casa. Jogando em casa, perdeu suas 2 partidas jogando em casa até o momento, venceu fora contra o Liverpool do Uruguai e empatou contra o Argentinos Júnior na Argentina, mas jogando em casa, que é o grande forte do Corinthians, o Corinthians perdeu as 2 partidas, e perder jogo em casa na Libertadores faz muita falta e vem fazendo muita falta para o Corinthians. O adversário do Corinthians, o Del Valle, vive uma boa fase no campeonato equatoriano, é o líder da competição, ainda para ajudar o Corinthians, né? Corinthians numa situação bem complicada na Liberta, e o Del Valle é líder com 9 pontos à frente do vice-líder. Vice-líder que é a LDU, campeã da Libertadores em 2008, equipe super tradicional do futebol equatoriano.
e o Corinthians, por sua vez, é o 16º no Campeonato Brasileiro. Está na beira do Z4, tem um pontinho de diferença do Corinthians para a zona de rebaixamento. Então, Corinthians, ao contrário do Del Valle, viu uma situação bem delicada no Campeonato Nacional. E o Del Valle jogou apenas uma partida na sua casa. O Corinthians já jogou 2 em casa e o Del Valle jogou apenas uma. Vai para a segunda partida em casa hoje à noite, né? Partida que é às 7 horas da noite. E o Del Valle venceu por 2-0 o Liverpool do Uruguai, e então tá 100%. Jogou uma partida, é verdade, mas o Del Valle tá 100%, obviamente jogando em casa. Qualquer equipe que disputa essa Libertadores acaba se tornando forte, até por conta da torcida, por conta de conhecimento de gramado, enfim. E o Del Valle, que não é uma equipe boba, vai valorizar ainda mais esse confronto, e caso o Corinthians consiga tirar algum ponto do Del Valle, são pontos bem importantes, porque jogar fora de casa e vencer fora de casa na Libertadores é muito complicado. E o Corinthians, a única vitória foi na estreia da Libertadores lá no Uruguai contra o Liverpool, venceu por 3-0, e o outro pontinho que conquistou foi contra o Argentino Júnior. O Corinthians busca sua primeira vitória fora de casa nessa Libertadores. Corinthians que vem tendo muitas dificuldades jogando longe de seus domínios, né? Longe de Itaquera. Nessa Libertadores vem sendo o oposto do que vem sendo no restante da temporada, porque a única vitória do Corinthians na Liberta foi jogando fora de casa. Os 2 confrontos em casa até o momento, o Corinthians perdeu os 2, o aproveitamento péssimo, ridículo, jogando na sua arena. Então, agora a luta do Corinthians é por resultados bons fora de casa. Conseguiu um empate contra o Argentinos Júnior jogando na Argentina, é um bom resultado, mas hoje obriga o Corinthians a vencer. Um empate, fica muito delicada a situação do Corinthians, então é vencer ou vencer. É o grande resumo dessa quarta-feira de futebol para o Corinthians. E a boa notícia para o Corinthians é que o Corinthians não tem nenhum desfalque, exceto o Paulinho, que não joga mais nessa temporada, mas não era titular absoluto quando se lesionou. O Corinthians vem com força máxima, vem com o que tem de melhor para o jogo de hoje. Pelo lado do Del Valle também. Del Valle sem desfalques. E na última partida contra o América, que o Corinthians acabou perdendo, o Corinthians poupou o Matheus Bidu, o Gil, que estava suspenso, e o Renato Augusto. Então, três jogadores que se destacaram bastante contra o Atlético Mineiro, que foi uma das melhores partidas na temporada, se não a melhor. O Luxemburgo poupou esses atletas. Então, Bidu, Gil e Renato Augusto vêm com fôlego total porque estão descansados. E eu falei sobre a última partida, o Corinthians perdeu o último jogo, aliás, contra o América Mineiro por 2-0 lá na Arena Independência, e o Del Valle vem de vitória no último final de semana contra o Alcas. Então o Del Valle também vem um pouquinho mais embalado, vem de vitória, mas semana passada o Corinthians conseguiu uma vitória heróica contra o Atlético Mineiro, uma vitória que poucos esperavam, e o Corinthians acabou garantindo uma classificação, podemos dizer, histórica, né? Perdeu por 2-0 no Mineirão e veio recuperar na Arena Corinthians e levou a classificação nos pênaltis contra um forte Atlético Mineiro. E o retrospecto contra o Del Valle não é favorável para o Corinthians. Não é bom. Outro destaque negativo aí para esse jogo. São 3 jogos até o momento, com 2 vitórias do Del Valle e 1 empate. O que é interessante nesse confronto, que eu acho que poucas equipes têm esse feito com o Corinthians jogando na Arena Corinthians. O Del Valle, as 2 partidas que jogou em Itaquera, venceu as 2. O Corinthians nunca ganhou do Del Valle em casa. Então é um confronto aí que eu acho difícil algum adversário que não tenha perdido para o Corinthians na Arena Corinthians. O Del Valle tem essa moral aí de nunca ter perdido. E a única partida que foi no Equador, no palco da partida de hoje, né, no Banco de Guayaquil, foi um empate por 2-2 na semifinal da Sul-Americana de 2018. Então, fazem 5 anos, aliás, já, e o Corinthians segurou um empate. Caso se repita esse empate,
o Corinthians ele segue vivo, mas respirando ali por aparelhos com muitas dificuldades. A provável escalação do Del Valle para hoje é com Ramires, Matias Fernandes, Agustín Garcia, Schunk, Gustavo Cortes, Alcivar, Pederano, Júnior Sornosa, ex-Corinthians, Lorenzo Faravelli, Michael Royos e João Ortiz. O treinador é o promissor argentino Martín Anselmi, que vem se destacando bastante, atual campeão da Sul-Americana. Lorenzo Faravelli é um jogador muito perigoso pelo lado do Del Valle. O Sornosa também vem repetidamente jogando bem contra equipes brasileiras, quando a gente acaba acompanhando mais a equipe do Del Valle. Então, é uma equipe perigosa, uma equipe que está jogando há bastante tempo juntas, atual campeão da Sul-Americana, atual campeã da Recopa contra o Flamengo. Então é um jogo, ó, não esperem facilidade para esse jogo, é um jogo muito difícil, apesar do Del Valle ter derrapado contra o Liverpool, perdeu pontos cruciais, né, contra o Liverpool, já poderia estar ali classificado, vamos ver aqui a tabela. Se o Del Valle tivesse vencido, chegaria a 9 pontos e o Corinthians permaneceria com 4. Então, o Del Valle conseguiria a classificação e acabou perdendo esses pontos contra o Liverpool do Uruguai, que é considerado o saco de pancada do grupo. Isso aí dá um pouquinho de moral para o Corinthians, que acabou vencendo bem o Liverpool, venceu o Liverpool que venceu o Del Valle, pode acontecer. E o provável Corinthians é com Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, Murilo e Bidu. Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu coloquei os laterais ali, mas é uma linha de 3, é um 3-5-2, né? Linha de 3 zagueiros com Gil, Bruno Mendes e Murilo. Na ala direita, Fagner e na ala esquerda, Bidu. E o meio de campo com Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto, né? E 2 atacantes com Yuri Alberto e Roger Guedes. É o jogo para o Yuri Alberto desencantar, hein, seu Yuri Alberto? Tá perdendo muito gol, tá numa fase ali bem irregular. Esse jogo, a torcida corintiana precisa muito de você. Jogo que eu acredito que tem um leve favoritismo para o Del Valle. O Del Valle é uma equipe mais organizada. Foi até o que eu disse agora há pouco também. A pontinha de esperança para o Corinthians é a derrota do Del Valle contra o Liverpool do Uruguai na última rodada da Libertadores. Dá uma sobrevida para o Corinthians, dá uma esperança, mas jogando no Equador é bem complicada a situação do Corinthians, muito difícil. Del Valle que jogou uma em casa e venceu contra o Liverpool, mas lá no Uruguai perdeu, né? Então essa derrota acabou dando um pouco de esperança para o Corinthians. Eu considero o Del Valle uma equipe que está mais organizada que o Corinthians. As poucas partidas que eu acompanhei vem jogando melhor que o Corinthians. A diferença é que o Corinthians cresceu nesse momento. O Corinthians é uma equipe que está evoluindo nesse exato momento, é um momento muito importante, divisor de águas. Mas mesmo assim, eu acho que o entrosamento do Del Valle, o tempo a mais de futebol aí que o Del Valle vem praticando, um bom futebol, vai fazer a diferença. E eu acho que o Del Valle não perde para o Corinthians. Vou muretar. Um empate, eu acho que vai ser 1-1. As duas equipes vão seguir vivas na competição, mas o Del Valle vai estar um pouquinho mais perto ali das oitavas de final. Eu acho a situação do Corinthians nesse grupo bem delicada. Não gostaria, para quem sabe, eu sou torcedor corintiano, para quem não sabe, aliás, mas eu não acredito numa classificação do Corinthians nesse grupo. O Corinthians perdeu a classificação nos jogos na Arena Corinthians. O Corinthians perdeu as 2 partidas jogando dentro de casa. Isso faz muita falta, faz muita diferença. E eu acho que vai custar muito caro para o Corinthians essas derrotas em casa. Qual que é o seu palpite para a partida de hoje? 19 horas, quarta-feira, véspera de feriado. Del Valle contra Corinthians lá no Equador, no estádio Banco de Guayaquil. Comente aqui, tá bom o placar do jogo, se você acha que o Corinthians reverte essa má fase, vence fora de casa e chega mais vivo do que nunca na última rodada da Libertadores, ou perde a partida e dá adeus para a Libertadores 2023. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, dê essa moral pro R-City, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!